Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre determinante de matriz, mais especificamente sobre o determinante de matriz de ordem superior. Acompanhe o vídeo e vem comigo. Determinantes de matriz de ordem superior. Nós vamos começar a aula falando sobre o determinante de ordem n. Por exemplo, dado uma matriz de ordem n, é possível calcular seu determinante usando determinantes de matriz de ordem n-1. Por exemplo, se n vale 5, vai ser 5 menos 1, então 4, né? Então vai ser um determinante de ordem 4, por exemplo. Assim, a partir dos determinantes de ordem 2, calculamos os de ordem 3. Com os de ordem 3, calculamos os de ordem 4 e assim por diante. Para isso, vamos antes conhecer algumas definições. O teorema de Laplace. Este teorema é usado para calcular determinantes de ordens superiores, ou seja, de ordem acima de 4 ou a partir de 4. Para falarmos do teorema de Laplace, precisamos falar primeiro o que é o menor complementar. O menor complementar aqui está definido como D e J, quer dizer, o I é linha e o J é coluna. O menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna às quais os elementos pertencem. Vejamos o exemplo de uma matriz quadrada A33, 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas. Aqui ó, a setinha está indicando que o primeiro 3 é a linha e a segunda setinha que é a coluna. Nós temos aqui uma matriz, certo? De ordem 3, 3, e vamos calcular o menor complementar, 2, 2. A matriz é composta pelos seguintes números. Na primeira linha, número 3, 5 e 7. A segunda linha é composta pelos números menos 5, 0 e 2. E na terceira linha, 3, 1 e 0. Para cada elemento, nós vamos definir o seu menor complementar. Nós vamos escolher o D22, certo? Pode você escolher qualquer um, mas vamos escolher esse daí. D22 significa linha 2 e coluna 2. Agora vamos descobrir quem será o menor complementar referente a ele. É bastante simples. Primeiro nós iremos eliminar a linha 2. Está aqui novamente a matriz, certo? É a mesma matriz, explicando para vocês. Nós vamos passar um traço aqui na linha 2. Que é correspondente aos números menos 5, 0 e 2. Depois nós iremos eliminar a coluna 2, certo? Aqui novamente a matriz, toda montada. Nós já eliminamos a linha 2, agora vamos eliminar a coluna 2. E note que os determinantes são formados pelos números 3, 7, 3 e 0. Feito isso, nós vamos pegar os números que restam e vamos montar um determinante com eles. Pronto, aqui está o determinante de acordo com aquela matriz, dos números que restaram. Nós vamos calcular o D22. Nós multiplicamos os números da diagonal principal e os da diagonal secundária, certo? E depois nós vamos subtrair os resultados. Ó. Para calcularmos o valor do determinante, multiplicamos os números da diagonal principal e fazemos o mesmo com a diagonal secundária. O resultado dessa multiplicação vai ser 3 vezes 0 igual a 0. E o outro resultado, 7 vezes 3 igual a 21. De posse dos resultados das duas diagonais, agora faremos a subtração do resultado da diagonal principal pelo resultado da diagonal secundária. Ou seja, o resultado da diagonal principal foi 3 vezes 0, que é 0, como vemos aqui no desenho. E o resultado da diagonal secundária, 7 vezes 3, que é 21. Como nós vamos subtrair da diagonal principal menos a diagonal secundária, vai ser 0 menos 21. No caso, o menor complementar vai ser menos 21. É fato dizer que podemos fazer com D11 ou D23 também. Basta eliminar as linhas e as colunas determinadas por eles. Agora vamos aprender o que é um cofator, pois precisamos também dele para que possamos utilizar nos determinantes de matrizes de ordens superiores. Cofator nós vamos indicar pela letra C e J, certo? Linhas e colunas. E a fórmula dele é a seguinte. O que é um cofator? Ele é o menos 1 elevado ao número de linhas mais o número de colunas multiplicado pelo menor complementar. Acima temos a fórmula do cofator, onde C e J representa que cada elemento possui um cofator. Já de posse da seguinte fórmula, C e J igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica D e J, veremos um pequeno detalhe.
O resultado de menos 1 elevado a I mais J será sempre menos 1 ou 1, ou seja, dependerá da soma dos expoentes, I mais J. Caso o resultado dessa soma seja um valor ímpar, então o valor do menor complementar, DIJ, será multiplicado por menos 1. Caso o resultado dessa soma seja par, então o valor do menor complementar, DIJ, será multiplicado por 1. Ou seja, o resultado do cofator será o próprio valor calculado no menor complementar. Isso é verdade. Ó. Se a gente colocar o I igual a 1, por exemplo, e o J igual a 2, vai dar menos 1 elevado a 3. Como é negativo, o resultado é menos 1. Então, menos 1 vai multiplicar o menor complementar. Se for, por exemplo, 1 mais 3, vai dar 4. Então, menos 1 elevado a um expoente par, vai dar 1. Então, o cofator vai ser igual a 1 vezes o menor complementar. Então, o cofator vai ser igual ao menor complementar. Vamos resolver o seguinte exemplo. De posse de uma matriz A3, 3, ou seja, quadrada, né, de ordem 3, vamos calcular o cofator C11 a seguir. Aqui é a matriz, seus determinados números. A primeira linha possui os números 2, 5 e 3. Na segunda linha, 0, menos 2, menos 1. Na terceira linha 6, 4, menos 3. Para tanto, precisamos calcular o menor complementar, D1, desta matriz. Vamos calcular primeiro o menor complementar, para que depois possamos calcular o cofator, certo? Como já dissemos anteriormente, vamos calcular o menor complementar desta matriz depois do seu cofator. Aqui está a matriz, é a mesma matriz. Como o menor complementar deu 1, nós vamos eliminar tanto a primeira linha como a primeira coluna. E o que restar vai ser o determinante, ou seja, menos 2, aqui visto, ó, menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Como o menor complementar deu 1, então eliminamos a primeira linha e a primeira coluna, como já dissemos, da matriz A3, 3. Agora temos o seguinte determinante. Menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Vamos multiplicar a diagonal principal e a diagonal secundária. Depois nós vamos subtrair o resultado da diagonal principal pelo resultado da diagonal secundária. Agora vamos subtrair o resultado da multiplicação dos números da diagonal principal pelo resultado da multiplicação dos números da diagonal secundária. Vai ficar desse jeito. 6, que é o resultado da diagonal principal, porque fica menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais, então ficou 6, menos o resultado de 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Então, menos com menos dá mais, 6 mais 4, 10. O resultado é 10. De posse do resultado do menor complementar, vamos calcular o cofator através da seguinte fórmula, que já foi dita anteriormente, onde o I e o J nós vamos substituir por 1, porque nós estamos procurando o menor complementar C11. Então, o menos 1 vai ficar elevado a 2. Aqui está explicando direito. Nós já descobrimos que o nosso menor complementar vale 10. Agora vamos resolver a equação. C1 é igual a menos 1 ao quadrado vezes 10. Menos 1 elevado a um expoente par vai dar 1. Então, 1 vezes 10, 10. Portanto, o cofator C1 da matriz A3, 3 é igual ao menor complementar da própria matriz. E agora, pessoal, vamos continuar a aula resolvendo um exercício a seguir.